Oi, gente, tudo bem? Então, como a prof prometeu, na nossa reunião, a prof vai explicar do zero como iniciar uma pesquisa, tá? Então, preste muita atenção, a prof vai deixar gravado no YouTube, caso queiram dar aumento de velocidade, né? Para vocês quiserem passar, podem passar tranquilo. Então, o que é um artigo científico? É uma pesquisa indexada numa base de dados confiável, escrita por um pesquisador, quer seja ele um graduando, assim como vocês, um graduado ou um pós-graduado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-graduação. Tá? Então, é escrito por nós, da sociedade acadêmica, e tem que ter embasamento científico. A gente chama, os artigos científicos, eles ficam em revistas, a gente chama de revistas, tá? Não está em sites, UOL, Terra, Folha de São Paulo, né? Não está em blog, lá no blog de Caçador, blog de Videira, não está nos blogs, tá bom? E não está nas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Kawaii, o que mais vocês quiserem. Mesmo que vocês tenham achado, prof, achei legal um negócio aqui que eu achei no site da UOL, né? Ferro é bom para a saúde, essas coisas desse gênero, né? Mas achei muito legal esse texto, prof. Posso copiar e colocar na meu projeto de pesquisa, ou no meu artigo, ou em algum outro projeto dentro da Uniarp? Não, vocês não podem, tá? Então, o artigo científico é algo que tem um embasamento científico, tem que ser comprovado por dados científicos, tudo bem? Então, nada de site, nada de blog, nada de mídias sociais. Mesmo que vocês tenham gostado daquele assunto, procurem em artigos que vocês conseguem referenciar, né? Se for verdade, tem em artigo científico. Mas, meu Deus, prof, onde que eu vou utilizar, onde que eu vou achar, né, esses artigos científicos, então? Na Cielo, eu acredito que alguns de vocês já devem conhecer, né? A mais conhecida no universo acadêmico aí da graduação. Lilacs, que é uma revista latino-americana do Cari, que tem bastante artigos em português e espanhol, bem legal também, a prof indica Lilacs. Google Acadêmico, prof, também tem, mas eu não indico muito o Google Acadêmico, eu acho uma plataforma, assim, né, bem fraquinha. Então, na Cielo vocês encontram mais coisas, e na Lilacs também. Vocês podem estar utilizando dissertações de mestrado e teses de doutorado, mas precisa referenciar bem certinho. A prof não recomenda, tá? A prof recomenda mais artigos científicos mesmo, mas se vocês utilizarem teses ou dissertações de doutorado, vocês podem utilizar, mas tem que referenciar lá embaixo bem certinho, tá? Inclusive tem uma referência diferenciada. Quem tem domínio, né, da língua inglesa, vocês podem estar pesquisando na PubMed, na Medline e no Science Direct. Existe uma plataforma chamada Sensai Hub, tá? Que é Sensai Hub. Por exemplo, é um site negro, né, da Deep Web, que a gente consegue abrir um artigo pago. Por exemplo, tem uns artigos muito legais lá que custa $40, $50, 80 euros, assim, sabe? É bem caro mesmo. Aí a gente entra no Science Hub, que é proibido, mas ele acaba abrindo, ele acaba descompactando, é tipo em hard os artigos, ele descompacta tudo e vocês conseguem abrir sem pagar nada esse artigo científico, tá? Então, quem tem domínio da língua inglesa, a prof também indica o Science Hub, consegue achar uns artigos bem top por lá. Mas, né, se a gente quiser ficar só com a Cielo, com o Google Acadêmico, tranquilo, né? Eu acredito que a gente possa encontrar artigos bem legais em português também, né? Mas, para que esses artigos, como que vocês vão escrever o projeto lá de vocês, como vocês vão terminar de escrever o projeto, como que a gente vai escrever um artigo, ou algum trabalho de CDPEX ou algo do gênero, a gente precisa fazer as normas da ABNT. Então, essas regrinhas, tá? Essas regrinhas. O que significa a ABNT? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente utiliza a ABNT, principalmente a ABNT aqui no Brasil, né? E a Uniarp, ela utiliza a ABNT. Por quê, prof? É como se fosse um padrão. Então, eu vou pegar o trabalho da Brenda, eu vou pegar o trabalho do Evandro, do Bruno e da Simone, e vai estar tudo igual, né? As referências vai estar todas iguais, a capa vai estar toda certinha, tudo bonitinho.
é mais pra normatizar mesmo, pra ficar bonito. E depois vocês vão ver, que no começo é um pouco chatinho, mas depois vocês vão ver o quão bonito, estético, né? Fica bonito o trabalho de vocês. Então, a gente vai utilizar da ABNT pra fazer essas normas. Existem outras normas também, tá? Existe a APA, Vancouver, várias outras normas, mas que a gente não utiliza na Uniarp, né? A gente pode utilizar, talvez, num trabalho futuro, num artigo ou algo do gênero, mas a gente vai precisar saber, por hora, somente da ABNT. E tranquilo, tá? Existe dentro do texto, por exemplo, introdução, resultados e introdução e discussão, né? Que a gente começa a citar outros autores. Então, dentro do texto, quando vocês olham um sobrenome lá, isso se chama citação, que é diferente de referência, tá? Citação é uma coisa, referência é outra coisa. Como que a gente vai estar citando os autores dentro do texto? Por exemplo, a obesidade é um grave problema de saúde pública. Quem que falou isso? Não foi vocês, né? Quem falou isso foi o autor tal. Então, ele falou isso no artigo dele, eu vou copiar e colar e vou citar ele, porque foi ele que falou, né? E lembrando que se vocês não citarem, vocês não referenciarem isso, ele entra em plágio, né? E geralmente a gente passa o projeto de vocês ou as futuras pesquisas de vocês em programas anti-plágio, porque tudo que vocês escrevem que não é, que não foram vocês que falaram, não foram vocês que pesquisaram, a gente precisa citar, senão é denominado como plágio e isso é um crime no mundo científico. Quando a gente acha um artigo de um autor, a gente vai utilizar o sobrenome do autor, vírgula do ano, tá? Então eu coloquei lá, Pinheiro 2022, né? Como se fosse eu que tivesse escrito. Se eu citar dentro do texto, tá? Então a primeira letra é maiúscula e a seguida das minúsculas, vírgula do ano. Se eu citar no final do parágrafo, lá no final do parágrafo, eu vou estar utilizando tudo em maiúsculo. Se eu utilizar o começo da frase ou utilizar segundo Pinheiro 2022, a gente vai utilizar a primeira letra somente em maiúsculo. Se eu utilizar lá no final do parágrafo, tudo que eu falei, digamos, né, um exemplo, a gente vai colocar tudo em maiúsculo. A prof colocou os exemplos ali. Se eu tenho um autor, eu vou citar o sobrenome dele, então o último sobrenome. Meu nome é Débora Fernandes Pinheiro, então quem falou foi Pinheiro, né, o último sobrenome. Pinheiro 2022. Por exemplo, a Brenda Camargo de Oliveira. Não sei se é isso o sobrenome, né, mas eu sei que é Camargo, não sei se é Oliveira. Mas, por exemplo, Oliveira, 2022. Tá, então Simone Nascimento Cardoso. Então, Cardoso, 2022. É sempre o último sobrenome, tá bom? Então, quando tem dois autores, vocês vão colocar Pinheiro, né, exemplo, ponto e vírgula, o outro sobrenome, vírgula de 22. Ou a gente pode estar utilizando Pinheiro ou E, aquele E de cantor sertanejo ali, e 2022. Quando são três autores, a gente sempre coloca os três sobrenomes, Pinheiro, Garcia, Schmidt, é um exemplo, seguido do 2022. A gente sempre utiliza o ponto e o vírgula para separar o sobrenome de sobrenome. Importante, tá? Quando são 4 autores ou mais, eu aposto que vocês já viram isso também dentro de um texto. A gente utiliza o et al, significa e colaboradores. Então, para não citar todos os sobrenomes, a gente só cita o primeiro, seguido de et al, tá? Et al, sempre tem que estar et al e um ponto e vírgula, obrigatoriamente. Et al, ponto e vírgula, e o seguido do ano. Alguns autores colocam et al, ponto e vírgula, em itálico. Também pode estar utilizando, tá bom? Então, também entra dentro das normas da ABNT. Referência, coloquei lá. Referência, ela é na última página da pesquisa. Não é quando a prof falou agora, a prof falou de citação. Lembrando que é dentro do texto. A referência é lá, a última página, que tem todos aqueles nomes lá dos artigos que vocês vão estar utilizando. Por exemplo, né, lembrando que a gente tá estudando sobre a norma ABNT. Quando tem um autor, eu vou colocar o sobrenome do autor, as iniciais, o nome do artigo, o nome da revista, volume, edição, número de páginas ou ano. Meu Deus, tudo isso, prof, tá? Tem que estar bem certinho lá. Então, vocês vão colocar Pinheiro, vírgula, D.F, né? Se fosse um artigo da Simone, por exemplo. Nascimento, vírgula, Simone S.C. Daí eu inventei o nome, tá?
Estado Nutricional de Gestantes. Esse é o nome do meu artigo. Ele está dentro da Revista de Saúde Pública. A revista que vocês vão encontrar, o artigo, vocês vão colocar em negrito e em itálico, como a prof colocou ali, tá? Então, volta lá. Caps, tudo tem que estar em caps. O nome do artigo normalzinho e o nome da revista tem que estar em negrito e em itálico. Seguido de volume, número, página e o ano, tá? Por exemplo, tá no volume 8, na número 1 da revista, tá na página 1 até a página 10, tá? No ano 2022, que a prof publicou esse artigo, um exemplo. Por exemplo, se fosse 2 autores, né? Então, eu, Pinheiro, vírgula, D.F, Débora Fernandes, ponto e vírgula, separa um autor de outro, Garcia, vírgula, R.A. Estado Nutricional de Gestantes, e repete, Estado Nutricional de Gestantes, Revista de Saúde Pública e assim sucessivamente, tá? 3 autores, a mesma coisa, né? Pinheiro, vírgula, ponto DF, Garcia, vírgula, R.A, ponto e vírgula, Schmidt, tá? E assim sucessivamente. A gente vai citando de trás pra frente, tá? Então, o sobrenome seguido das iniciais separadinho por ponto, tá bom? Por exemplo, se fosse Brena Camargo de Oliveira, não sei se é Oliveira mesmo, né? O prof tá chutando. De Oliveira, vírgula, B, ponto, C, ponto e vírgula, Pinheiro, vírgula, DF, tá? E assim vai. Quando tem 6 autores ou mais, vocês não precisam citar todos aqueles nomes, tá? Vocês podem colocar o et al. No final. Cita os 6 primeiros, cita os 5 primeiros, né? Aí tem pesquisadores que mudam também, mas a norma é 6 autores, cita os 6 primeiros, e se tem 12 autores, só coloca et al. E acabou, não precisa citar todo mundo. Aí coloca Estado Nutricional de Gestantes, a revista em itálico e em negrito, seguido do volume, número, a página e o ano, tá bom? Prof, é difícil? É difícil, mas isso aqui vocês vão aprendendo, conforme a prática vocês vão aprendendo, tá? E se vocês errarem, a prof corrige, a prof tá aqui pra ajudar, né? O meu intuito é que vocês aprendam. Eu vou mandar um relatório de normas da BNT. Vocês vão ver que tem muita coisa lá. Tem que a citação de dissertação é diferente, que a citação de livro é diferente, que a citação de norma técnica é diferente, que o parágrafo tem umas coisas que vocês precisam formatar, quebra de página, primeira linha, essas coisas assim. Vocês não, né? A prof ensina isso depois, a prof ensina como formatar, mas comecem escrevendo em Times 12 e que depois é sucesso, a gente senta junto e formata o trabalho de vocês. Eu ensino isso também na prática, tá? Então, eu só vou mandar um relatório bem resumido que eu tenho aqui da Unioeste, se eu não me engano, e para vocês darem uma olhada se vocês têm... se ficou dúvidas aqui na citação e se ficou dúvidas na referência, tá? Mas não se assustem que o manual da BNT é bem grande, mas é bem tranquilo. A prof ensina tudo pra vocês. Eu vou ensinar um exemplo de como escrever, tá bom? Então, eu abri um Word aqui em branco pra vocês, né? O de vocês, obviamente, não vai ser em branco, porque a prof já escreveu o projeto de vocês 3, né? Só não escreveu o do Evandro. Como que eu faço, prof? Meu Deus, agora a prof já explicou, mas como que eu tô perdido, né? Como que eu vou pesquisar? Então, se eu colocar, né, só, por exemplo, eu quero procurar o estado nutricional de crianças. Aí eu dou um Google lá, vai aparecer site. Eu não quero utilizar sites. Lembra que o prof explicou? A gente vai utilizar artigos. Como que eu coloco lá? Tem duas macetes que a gente usa. Eu posso pôr seguido de PDF, tá? Então, eu coloquei o que eu quero pesquisar. Quero pesquisar o estado nutricional de crianças. Eu coloco seguido de PDF. A maioria do que vai aparecer aqui são artigos, tá? Ou eu posso colocar aqui seguido de Cielo. Aí aparece tudo da Cielo, tá? Então, aqui é um artigo de 2014, esse é um artigo de 2021, esse é um artigo de 2012, esse é um artigo de 2011 e assim sucessivamente. Isso é show, isso a gente já consegue, né?
Assim a gente já consegue começar a nossa pesquisa. Seguido de Cielo, tá? Então escreve que vocês querem pesquisar seguido de Cielo. Até aqui, acredito que tá tudo bem. Se ficar alguma dúvida, né, pode perguntar para o prof. Vamos lá. Prof, eu quero pesquisar em inglês, mas eu não sei nada de inglês. Não precisa você ter o domínio da língua inglesa, obviamente, para pesquisar em inglês. Você coloca aqui, isso é um macete, tá? Estado nutricional de crianças. Você abre lá o Google Tradutor, tá? Google Translate, e vê. Em inglês é Nutritional Status Children. Você pega, olha o macete. Se copia lá, dá um Ctrl C, bem top. E daí coloca lá, Ctrl V. Aqui, olha o macete. Vocês podem estar colocando seguido de PDF, que vai aparecer também artigos, ó, na ResearchGate, vai aparecer os artigos aqui, ó, na Cielo, em inglês, tá? Ou vocês, isso aqui é uma regrinha de ouro, tá? Ou vocês podem colocar assim, NCBI. Vai aparecer todos os artigos da NCBI para vocês. Ou vocês podem estar colocando aqui, ó, Science Direct. Lá é só vocês lembrarem que a prof explicou onde que a gente acha, tá? Science Direct, que aparece todos os artigos da Science Direct aqui. E é bem fácil assim, tá? Eu coloquei, então já procurei um artigo aqui sobre obesidade infantil e vou ensinar vocês como que vocês vão estar escrevendo. Então, vocês pegam lá um arquivo em branco, colocam introdução, né, como se você estivesse começando do zero. Metodologia, resultados e discussão e referências. Tem esses 4 tópicos, tá bom? Básico, né? Esse aqui é um projeto, um artigo básico, né? Então, artigo PAEC, tá? Então, básico. Lembrando que eu quero que vocês escrevam, né? Se possível, colocar tudo em times 12, que daí fica mais fácil da prof corrigir também, tá? Times 12. Aqui, times 12, tá? Peguei um artigo de obesidade infantil, que eu achei lá na Cielo, pesquisando da forma que a prof explicou lá. Colocou o nome do que eu quero pesquisar e seguido de Cielo, abri esse artigo lá. E agora, prof, o que eu vou fazer, tá? Então, eu tô dando exemplos bem esdrúxulos aqui pra vocês, mas não leiam o artigo, né? Um exemplo aqui. Olha que legal isso aqui que o autor falou. Hábitos sedentários, como assistir televisão e jogar videogame, contribuem para uma diminuição do gasto calórico diário. Tá. Então, ele tá explicando que as crianças que jogam videogame, assistem televisão, eles têm um gasto calórico diário menor, ou seja, eles são mais propensos a engordar, né? Obviamente. Aí, achei legal, prof, achei bem top, né? Que ele falou, quero pôr isso no meu trabalho. Aí, dou um Ctrl C, bem básico, jogo lá na introdução, deixa a formatação normal. É bem básico assim. Ou vocês podem utilizar as palavras de vocês, né? Vocês podem falar a mesma coisa que ele quis dizer aqui, mas utilizar as palavras de vocês. Sugiro que vocês façam isso, além do Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vocês podem modificar alguma coisinha ou outra, mas o que o autor disse tem que estar a mesma coisa, tá bom? Mas não foi vocês que escreveram isso, foi o autor, tá? Então, quem que escreveu isso? Aí, como que eu faço? Eu vou lá em cima no artigo e vejo quem que falou isso. Foi a Elza, a Vivian e a Flávia, certo? Aí eu já preciso citar, né? Como que eu vou citar, prof? Você vai pegar o último sobrenome, Melo, o Luft e o Meyer, certo? Então, coloca lá. Melo. Lembrando que no final é com letra maiúscula, tá? Melo, ponto e vírgula. A Luft, ponto e vírgula, a Meyer. E o ano pro, aqui ó, 2004, tá? 2004. Pronto, já fizemos a nossa primeira citação, viu como é fácil assim? Referências. Como que eu vou referenciar, prof? Mesma coisa, vai pegar lá, Melo, a Elza D, ponto e vírgula, tá? Luft, vírgula,
Vivian C, ponto e vírgula, tá? Lembrando que é assim, o sobrenome e daí as primeiras iniciais, o nome depois, né? Vivian C, Melo, E-D, tá? Meyer, somente Meyer Flávia, então, Meyer, vírgula, ponto F. Aí coloca o nome do artigo, obesidade infantil, ponto e vírgula. Como podemos ser eficazes? Que legal esse título, gostei. Aí coloca lá o nome da revista, J. Pediatric. Esse é a revista, é um jornal de pediatria. Mas vocês precisam colocar o nome corrido, tá? A BNT é o nome corrido. Aí vocês procuram J. Pediatric, é o que, né? Aí você procura lá, JP. Ah, é um jornal de pediatria, tá? Aí vocês voltam lá, escreve em negrito, escreve em negrito, Journal of Pediatric, certo? Aí vocês colocam em itálico, lembram que colocam em itálico, vírgula seguido do número. O número é sempre o primeiro número, o volume é sempre o primeiro número que vem em seguida, tá? Então, volume 80, o número 3. Estão vendo que a página não tem, né? A página não tem aqui. E 2004. Alguns não tem a página, tá? Pronto, já fizemos a nossa primeira citação. Se eu fosse pegar desse mesmo artigo aqui, por exemplo, vamos lá. O sobrepeso triplica o risco de desenvolvimento de diabetes mellitus. Se eu fosse utilizar isso daqui. Quem escreveu isso não foi esses autores. É o 21, né? Ele referenciou o 21, não foi o autor que escreveu. Aí, então, vocês têm que ir lá no... Vocês não podem errar isso aqui, tá? Aí, vocês entram... Aí, meu celular tava tocando. Aí, vocês entram lá no 21. Deixa eu lá caçar pra você perder. Aí, vocês entram lá no 21. E... olhem quem escreveu. American Academy of Pediatrics, Obesity in Children, Pediatric Nutrition Handbook, tal. Quem falou foi isso, então a gente vai citar o 21, tá? Mas eu sugiro que vocês entrem no artigo e vejam mesmo se ele falou isso, tá? Ou peguem uma citação mais nova, talvez procurem alguém que falou algo parecido e citem uma citação mais nova. Beleza. Aqui, por exemplo, esse é um outro artigo. A mesma coisa, tá bom? Vocês vão copiar lá o que o autor falou, por exemplo, vamos achar um que ele falou legal. O estado... tá. Aí você coloca assim, pois você quer citar o que ele falou aqui. Não tem nada a ver, né? Mas é só um exemplo. A obesidade centralizada mostrou-se eficiente nos futebolistas investigados, fato preocupante devido à sucessão dos padrões de obesidade com várias doenças crônicas não transmissíveis. Aí, se você quer citar isso que o autor falou, você copia e cola, ou você copia e cola e fala assim, segundo... outra forma de citação, tá? Segundo... quem falou isso? Foi o Pontes, né? Segundo Pontes, seguida é Tial, tá? Prof. já. Não, são 3, então a gente tem que citar todos. Vamos lá. Pontes, Souza e Lima. Seguido do ano, porque eu tô falando em cima da minha citação, tá? Não tô citando, não. Quem falou isso? 2006. Segundo, os futebolistas precisam, ele não falou isso, mas é um exemplo, tá? Precisam adequar seu estado nutricional. Quem falou isso foi ele. Então, você citou ele aqui no começo, então você já citou, mas você precisa citar lá embaixo nas referências, certo? Aí você vai lá e cita o artigo. Pontes, Luciano Meirelles.
Souza, MS, C, Lima, Roberto Teixeira. Perfil dietético, estado nutricional. Aí copiam lá é mais fácil vocês copiarem, né? Pesquisando palavra por palavra. Estado nutricional e prevalência. Vocês copiam aqui. Aí acham a Revista Brasileira de Medicina e Esporte, tá? É que a prof já conhece a revista, mas vocês procuram lá pra saber o nome dela inteiro. É bem fácil, gente. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Vocês colocam lá em caps. E em itálico. Revista Brasileira de Medicina no Esporte. Aí vocês colocam aqui. Volume 12, volume 12, número 4. A página também não tem. E o ano é 2006. Pronto. É somente isso, tá? Então, vocês vão pesquisando assim. Aí, aqui vocês já tem 2 citações, 2 referências, tá bom? Bem tranquilo. Se vocês forem pesquisar em inglês, vocês colocam o seguido do NCBI. Lembra que a prof explicou do NCBI? Prof, mas eu não sei inglês, eu não entendo inglês, eu sei somente o português. Gente, né? Tudo bem? Vocês colocam aqui, vejam o macete. Vocês entram no artigo em inglês, mesmo se vocês não entendem, vocês colocam aqui, ó, Google Tradutor. E vocês automaticamente traduzem para o português. Obesidade infantil, causas e consequências. Vocês vão encontrar muita coisa muito melhor em inglês, tá? Mas se vocês não quiserem fazer todo esse trampo de procurar em inglês, também não precisa. Mas, né, se vocês quiserem dar uma esforçadinha a mais, vocês acham lá. Aqui, vocês podem pesquisar o que o autor falou. Por exemplo, o mundo está passando por uma rápida transição epidemiológica e nutricional, caracterizados por deficiências nutricionais, tal, nanismo, anemia, deficiência de ferro e zinco. Nossa, prof, achei legal essa frase, hein? Se copia lá. Aí você coloca lá. Vamos pôr lá na discussão. Aí você copia lá na discussão. Aí, beleza. Você pode mudar com as suas palavras ou pode deixar assim mesmo. O que vocês vão fazer agora? Vocês precisam citar, mas vocês não vão citar em português, porque o artigo está em inglês. Então, vocês traduzem de volta. Olha o macete. Traduzem de volta. Olha o sobrenome, gente. Pronto. Acho que deu um bug aqui. Aí vocês colocam aqui. Et al, seguido do ano, então 2015. Et al 2015. Pronto, já citei. Aí a referência é a mesma coisa, tá? Aí vocês vão escrever lá todos os nomes dos autores. Opa! Vou escrever lá todos os nomes dos autores. E daí assim vão colocando todos, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui dá pra vocês porem et al, dá pra complementar o número do 7, não tem problema. Aí colocam um artigo em inglês, vocês vão escrever os nomes e nome do artigo. Shield, food, obesity, causes and consequences. O nome da revista é aqui, ó. Journal of Family Medicine and Primary Care. Né, já tem. Aí se vocês não tem escrito ali, só vocês procurarem dar um Google aqui pra ver como é que é o nome da revista. Vai aparecer, ó, Journal of Family Medicine, eu colocando o dedo, vocês não estão vendo. Journal of Family Medicine and Primary Care. Beleza? Aí vocês colocam lá. Lembra que tem que estar em negrito e em itálico. Journal. Ó, então aqui nem tá, né? Deixa eu prof arrumar. Fazer bonitinho. Aqui. Journal of Family Medicine and Primary Care.
Nossa, gente, vocês têm citações em inglês, vocês têm citações em português, vocês estão ficando top, né? Vocês viram que inglês é muito fácil, né? Não precisam saber nada em inglês. Aí aqui, os de inglês, o ano vai estar na frente, mas esse aqui vocês vão pegando macete. O volume, 4, seguido do número, 2, a página, esse tem a página, tá na página 187 a 192 e o ano é 2015. Somente isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me chamam, tá bom? Então, boa pesquisa aí pra vocês.